Aqui vai uma charada. O que é o que é? Muda pessoas, move nações, transforma personalidades e leva sociedades inteiras ao delírio. E com certeza você já correu muito atrás dele. O amor? O sexo? As guerras? Não. O nome disso é dinheiro. Amor é outra coisa. Ah, o dinheiro. Talvez um dos principais temas da humanidade. Não temos como fugir. Nascer custa, comer custa, viver custa, esse vídeo custa, cada segundo da sua existência é precificado. Até pra morrer deixamos dívidas numa última despedida na terra do dinheiro. E aí, suave tá rico? Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de estética, dinheiro e ficção. Um combinado social delirante, porque é ele quem manda e nós só obedecemos. Mamon, o deus dinheiro, representa o terceiro pecado, a ganância, a avareza, o anticristo, o devorador de alma, um dos 7 príncipes do inferno e calma. A gente não pode começar o vídeo já viajando tanto. Para poder chegar na financiarização do mundo, nos dias de hoje, e na destruição que NFTs, criptomoedas e inteligência artificial estão ocasionando com a humanização do dinheiro, chegou a hora de falar de estética do dinheiro, construção dos desejos e como a arte é usada nesse negócio. Bom vídeo pra você, fica até o final porque deu muito trabalho pra preparar esse episódio e é aquilo, né? Tempo é dinheiro, então esperamos que use o seu da melhor maneira e boa viagem. O dinheiro é, infelizmente, um elemento definidor dos grandes rumos da história do mundo. É aquele que faz funcionar uma sociedade e se faz medida da pirâmide de hierarquias que regula as classes e a mantém em determinado funcionamento. Hoje nosso episódio vai começar a partir da primeira moeda moderna, ou pelo menos aquela que parece com as nossas, a redondinha de metal. Estamos na Lídia, entre os anos de 640 e 630 a.C., onde hoje é a região da Turquia, e vivemos aquela que é chamada a primeira revolução monetária. Na Lídia, a moeda era chamada stater, e era reconhecida por seu peso, diversidade e figuras impressas, ou um emblema de quem emitiu a moeda, ou uma cabeça de leão. E como é a Lídia que emitia o dinheiro, ela coincidentemente ou não ficou muito rica, e dali nasceram os primeiros comércios, lojas e, é claro, os bordéis. Porque tão antigo quanto o dinheiro é o sádico poder de comprar outros corpos com esse dinheiro. Outra coisa muito antiga também é o imposto. Em Atenas, Grécia, 575 a.C., por exemplo, o governo já cobrava taxas pela circulação, pelo lucro e pela cunhagem do dinheiro. O dracma, uma moeda conhecida pela carinha de coruja, que era feita em sua maioria por nobres ou comerciantes para facilitar suas trocas e que deixava seu pedacinho para o governo. Então, com Alexandre o Grande, o dinheiro ganha outro valor ainda mais complexo: propaganda. Pensa comigo, já que aquilo ia rodar por todo o império e até onde constam os estudos históricos, não havia Instagram e TikTok nessa época, por que não colocar a sua carinha na moeda? Os imperadores romanos, durante todo o império, imprimiam seus rostos em moedas tanto quanto faziam estátuas de si. Dali pra frente, líderes do mundo todo usarão do dinheiro como maneira de comunicar quem ou quais valores estão no poder da nação. E há a melhor maneira de afirmar seu poder do que imprimir sua fuça numa moeda? A arte moeda era uma combinação que viralizava. Com a queda do Império Romano, ali pelos anos de 400 d.C., a moeda também caiu em desuso. Como não havia um governo centralizado para garantir a emissão das moedas, como o comércio internacional estava enfraquecido com o fim do Império, não houve novas cunhagens de moeda por muito tempo. Quando adentramos aquilo que convencionamos chamar de Idade Média, ali pelos anos de 500 até 1300, temos um tempo marcado ainda mais por revoltas e ainda mais guerras. Além, é claro, da diminuição demográfica causada por doenças, explosão da fome, da cólera. E isso gerou um rombo no cofre dos reis também. E o dinheiro, como moeda física, continuou sendo deixado de lado até o século XIII, quando aí sim passamos a viver aquilo que foi chamado de ressurgimento do dinheiro. O cenário de destruição desembocava na necessidade de reconstruir as cidades, e as novas cidades precisavam de dinheiro para construir praças, fortes, muralhas, hospitais e até a igreja, que até aquele período condenava a usura, ou a cobrança de juros e lucro em cima de um produto. Mas até ela percebe que precisaria do din-din para financiar suas luxuosas catedrais que garantiriam o poder. A solução para atender essa crescente demanda foi a cobrança de novos impostos apenas dos mais pobres, acentuando a desigualdade social. E com isso, também cresceu muito nesse período os pequenos comerciantes, os donos das companhias de ofício, que nasceriam dali para frente como uma nova classe social nascida da mudança do dinheiro, a burguesia. Num primeiro momento, esses comerciantes ainda eram ligados ao valor moral cristão do dinheiro e à usura, e como a cobrança e o empréstimo eram considerados pecado, as corporações de ofício estipulavam o chamado justo preço,
combatia lucros abusivos e coisa e tal. Com o tempo, porém, esses antigos usurários, não confundir com usuários, passam a acumular cada vez mais dinheiro e, mesmo mal vistos pela igreja, fundam suas primeiras companhias de crédito e tornam-se os primeiros banqueiros da história. A mentalidade religiosa, então, entrava em crise, e esse conservadorismo da igreja desempenhava um papel determinante no período, pois afinal, quem dava as cartas na Idade Média também era a Igreja Católica, e se ela condenasse o dinheiro, ferrou. Diante dessas circunstâncias, a necessidade de dinheiro era inevitável, e a igreja já não conseguia fugir do debate, e passa, a partir do século XV, tolerar o empréstimo a juros com certos limites. Talvez eles tenham trocado uma ideia com Deus no Zap, e ele aprovou as contas com restrições. Vai saber, sei lá. Mas o fato é que o dinheiro passa a ter um caráter ambíguo nesse momento. Ele é necessário para a subsistência, mas é ele quem mantém o luxo, que se antes era condenável, agora passa a ser desejável, inclusive pela própria cristandade. Por isso, não à toa e nem por um acaso, Max Weber escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, para datar esse novo comportamento moral à frente do dinheiro. Com essa nova religião surgindo, o cristianismo ficava em xeque. Uma ideia de que através do dinheiro viria a salvação, e que o trabalho e a riqueza são formas de se recompensar e chegar próximo de Deus. Então, o espírito do capitalismo também é uma ética, um modo de agir, mas o título do livro teria soado um pouco sem graça se tivesse chamado A Ética do Capitalismo, porque já sabemos aqui, a estética do discurso importa muito na venda do seu livro. Tá aí a semente da ideia atual da economia capitalista. Um período que nem à toa nem por um acaso, também gerou grandes transformações para a arte europeia. Os mecenas, da nova burguesia, agora conseguiam financiar artistas para pintar os seus interesses. Sim, porque se antes a maioria das obras eram financiadas só pela igreja e serviam como instrumento de adoração religiosa, com o surgimento desses mecenas, os artistas produziam não apenas artes para homenagear os deuses do céu, mas também para agradar os poderosos da terra. Com a reforma protestante ganhando força na Europa, a igreja precisava de novas formas de reforçar poder e autoridade. Foi nesse contexto que nasceu, por exemplo, a arte barroca. O barroco é, ao mesmo tempo, a arte da época da Contra-Reforma, que era capaz de captar as incoerências e os extremos contrastes da época, mas também era a arte da Contra-Reforma, a arte que as instituições poderosas da época usavam para defender os seus valores, reafirmar os seus poderes, sendo esse o primeiro grande movimento artístico que surgiu depois que o capitalismo mercantil e as grandes colônias estavam bem estabelecidas. Ele tinha ao mesmo tempo uma quantidade de recursos enorme que possibilitava a criação de trabalhos extremamente sofisticados, mas também a contrapartida de agradar os financiadores na realização de suas obras. Então, ao mesmo tempo que artistas como Caravaggio e Gentileschi conseguiam criar algumas obras críticas que mostravam um lado sombrio da coisa, a maior parte das obras do Barroco e do Rococó vão servir como forma de ostentação, mostrar o poder da igreja. Olha o que eu posso fazer. Uma forma de arte ainda mais rebuscada, cheia de trilili, que trocando em miúdos significa pura ostentação. Cheia de detalhes de ouro e reforços de ícones religiosos, e olha para a estética do dinheiro entrando na arte sacra. Pois é claro, quem domina o dinheiro, domina a estética. Quem domina a estética, domina o sensível. E quem tem o sensível nas mãos, tem tudo. Essa arte barroca foi financiada pela igreja com ouro conseguido do trabalho escravo, da sonegação de imposto, e que ornava belamente as catedrais com ouro e madeira maciça, da religião cujo mestre diz no livro sagrado: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. Risos. Na ideologia capitalista dali pra frente, o dinheiro passa a ser de fato a mola mestra, única e determinante. A partir de agora, o dinheiro começa a possibilitar novos horizontes, de um mundo totalmente monetizado. Daqui pra frente, o tempo passa a representar o dinheiro, e burgueses não tinham tempo a perder. As notas de dinheiro só apareceram na Europa e na China e daí para todo mundo lá pelos anos de 1600, mas mesmo com o dinheiro papel, grandes nações adotaram até a década de 1970, ou seja, ontem, o padrão ouro. No padrão ouro, era obrigado que cada país mantivesse uma parte de seus ativos em forma de ouro, criando reservas financeiras. Era lastreado pelo ouro, como a gente fala. O dinheiro de um país fixado em um ativo material, que existe de fato. O modelo foi pensado por David Hume,
filósofo e um dos pais do iluminismo, a escola que depois será forte e influente em Kant, que desenvolverá uma das bases modernas da filosofia da estética. Entende como esses campos de estudo estão bem mais interligados do que parece? Com o surgimento das fábricas, surge também a necessidade de controlar o tempo da produção das mercadorias, que no dia a dia queria dizer o controle social do tempo, regular o trabalho dos operários nas fábricas. Foi assim que surgiu o tempo do relógio. O relógio marcava o tempo, controlava o trabalhador e esbanjava a arte. Era a arte da relojoaria. E agora a gente vai parar um pouco para pensar. Você consegue perceber já na introdução como o valor do dinheiro é social e relativo. Qualquer objeto material pode desempenhar a função de dinheiro desde que assim seja considerado socialmente. Isso porque dinheiro e moeda parecem sinônimos, mas não são. Moeda é qualquer coisa com características garantidas para transações comerciais. Dinheiro é uma moeda formatada e com garantia atestada por uma grande instituição financeira. Então, se qualquer objeto material pode desempenhar a função do dinheiro desde que assim seja aceito socialmente, é necessário olhar para outro lugar, a semiótica do dinheiro. Ou seja, se é por meio dos signos ou dos seus significantes que as coisas existem, como se dá a conquista e a sedução do dinheiro na construção dos desejos das pessoas? Calma, vamos de novo que eu sei que vai dar uma complicadinha agora. O dinheiro é uma metáfora, uma coisa que significa outra, certo? Dinheiro não é apenas moeda, cheque, nota, crédito, ouro, pix ou saldo no banco. E o meu ponto é que todas as noções dos sujeitos modernos, como trabalho, moral, ganância, inveja, pátria, enfim, tudo passa por como a economia molda os valores. O dinheiro é uma metáfora material das nossas hierarquias sociais. Por exemplo, para esse cara barbudo aqui, um tal de Karl Marx, abre aspas, o dinheiro é o alcoviteiro entre a necessidade e o objeto, entre a vida e o meio de vida do homem. Nota rápida. Alcoviteiro, em outras palavras, é proxeneta. Proxeneta, em outras palavras, é cafetão. Aquele que procura e administra clientes para uma prostituta. Diz Marx, se por intermédio do dinheiro consigo tudo que o coração humano deseja, não possuo eu todas as capacidades humanas? Meu dinheiro não transforma, portanto, todas as minhas incapacidades no seu contrário? Se o dinheiro é o vínculo que me liga à vida humana, que liga a sociedade a mim, que me liga a natureza ao homem, não é o dinheiro também o vínculo de todos os vínculos? Não pode atar e desatar todos os laços? Não é ele, por isso, também o meio universal de separação? Quer dizer, a mentalidade do momento histórico altera a concepção de dinheiro e vice-versa. No momento que tratamos até aqui no vídeo, a ideologia dominante se dava a partir da unificação total. Fronteiras delimitadas, Estado centralizado, liderado por um rei, uma visão de mundo individualista e controle total da economia. E isso também moldava os tipos de sujeito que era possível ser, as profissões, as ideias, as tecnologias. E isso se estenderá para toda a experiência humana. O dinheiro determina o comportamento social que determina o dinheiro como um loop. Tudo aquilo que fazemos a partir do dinheiro se justifica pelo seu valor estético ou a sua significação simbólica. Eu poderia passar o vídeo todo citando exemplos para lhe mostrar como o valor do dinheiro é social e relativo, e qualquer objeto material pode desempenhar a função de dinheiro desde que assim seja considerado. Na cadeia, cigarro é dinheiro de troca. Os desejos se moldam de acordo com as oportunidades. Pense, por exemplo, que o diamante não tinha nenhum valor antes do marketing, e só aconteceu depois da descoberta de toneladas da joia na África do Sul, a partir de muito sangue, massacre e perseguição. Era necessário então dar vazão a esse mercado e criar um desejo pelas joias. Os diamantes tinham pouco valor intrínseco, seu preço dependia quase inteiramente da escassez do cristal no mercado. Com isso, surgiu a De Beers Consolidated Mines, em 1870, que veio se tornar uma das grandes mineradoras de diamante do mundo até hoje por um motivo. Ela inventou uma campanha de marketing para convencer que o diamante é raro, por isso é caro. Durante décadas, essa ideia foi cultivada na cultura pop. E o verso "Diamantes são eternos", que virou música, e o slogan "Diamante, o melhor amigo das mulheres", eternizado na voz de Marilyn Monroe, era o marketing que tornava o diamante o grande ó do borogodó do momento. Mais uma vez, o dinheiro moldou comportamentos. Sob um olhar estético, o dinheiro é um catalisador de desejos e afetos, no sentido de que não há como não se afetar por ele e não produzir sentimentos a partir disso. O dinheiro possui em si mesmo uma estética particular. Estética, como já tratamos em vários episódios dessa série, é por definição um inconsciente do fazer, ou seja, das maneiras de organizar o sensível, os modos de dar a entender, de dar a ver, de construir visibilidade ou tirar a visibilidade. E o dinheiro, portanto, tanto como o dinheiro em si, tanto como símbolo,
regula a construção da realidade que nos inserimos, o império da matéria. No capitalismo, a produção de uma estética própria é fundamental e cumpre dois papéis. Um deles é de educar a sociedade e moldar o mundo, e o outro é de criar um jogo de esconde-esconde, um esconder pela estética, uma romantização via mercado que abarca tudo que vê pela frente. Como assim? Bom, hoje a embaixadora global da De Beers é a Lupita Nyong'o, porque né? Agora é 2023, as representações são diferentes, as representatividades têm mercado, os ídolos mudaram, mas a grana ocupa tudo, camarada. A moeda, fazendo o papel de mediador universal no sistema do capitalismo tardio, precisa do marketing. Por isso, a cultura está a serviço do dinheiro. O capitalismo tardio depende de uma lógica cultural para funcionar. Depende de uma sociedade lotada de imagens voltadas para o consumo, de artes, símbolos e significantes voltados para mais e mais e mais produtos, para alimentar um comportamento. Desse modo, a arma da publicidade, por exemplo, é usar os interesses estéticos, da arte, da propaganda, para reforçar estereótipos nocivos de publicidade de grandes empresas. É inserir no cotidiano o caráter corrosivo do grande capital e acabar com a força da arte. Na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, a produção em massa de bens de consumo precisava ser exportada. O cinema e a indústria fonográfica eram ótimas maneiras de vender um manual American Way of Life para o mundo, uma dinheirização da vida na cultura. E você sabia que o nosso governo brasileiro já efetivou tratados de comércio com os Estados Unidos, trocando café por filme hollywoodiano? Pois é. O acordo vira-lata chamado Tratado do Comércio de 1935 trocava filme por café. Olha que vantajoso, hein? Café por dinheiro? Não. Café por enlatado de propaganda norte-americana. Não faz sentido? É loucura? Mas é o que é. É o poder do mais forte no campo do dinheiro. Por isso, produtos culturais são tanto base de lucro como superestrutura. Na medida que eles próprios geram lucro, mas produzem significados e desejos nos sujeitos ao longo do tempo. Naquilo que Frederick Jameson vai chamar de cultura do dinheiro, quando os imaginários de mundo são reduzidos a ideias globalizantes de consumo. A cultura do dinheiro há um certo esforço na venda ideológica de um sistema inevitável, onde abre aspas, periferia e centro mundial se dão as mãos, não se permitindo uma imaginação, abre aspas, futuros possíveis fora do capitalismo. É daqui também que vem a ideia de realismo capitalista, que emerge a partir dessa frase, passa por Zizek, Ballard, Mark Fisher, pelo próprio Jameson e que eu nunca encontro autoria, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Uma ideia de que a nossa percepção da realidade está tão domesticada que não conseguimos mais exercer a imaginação política para enxergar alternativas ao mundo como está. Só que agora com um porém mais cruel. Durante quase 2 milênios o dinheiro não evoluiu. Assim, ele variou nas formas que circulava, de acordo com período e região, mas não houve avanço conceitual, que só aconteceu com a chamada financeirização do dinheiro. Depois da financiarização do dinheiro, vivemos um momento além. A pergunta agora é, e se coisificássemos o próprio dinheiro? E se o dinheiro virasse ele próprio um ativo de desejo através da moeda? Como é que é? Calma, vamos de novo por partes. Estamos nos anos 70 do século passado, uma década que você sabe que teve muitas transformações políticas, econômicas e sociais, e muita coisa ruim, e entre elas, o aumento do papel dos mercados financeiros e a liberalização financeira, gerando um domínio total do setor financeiro em relação aos demais setores da economia. É o período da financeirização, e o que isso quer dizer? Que o mundo financeiro, de investimentos e de especulação, dominado pela bolsa de valores, passa a tomar espaço na economia e no dia a dia das pessoas. Nesse tipo de capital, há um descolamento entre os problemas reais e o foco total de gerar lucro e maximizar retornos financeiros, custe o que custar. De acordo com David Harvey, em A Loucura da Razão Econômica, e isso vem com a mudança da aparência. Abandonar o padrão ouro simbolicamente era mudar a essência da aparência do dinheiro, que agora ficaria dissimulada no digital, no papel. Se antes, com o padrão ouro, o dinheiro ainda tinha algum resquício de ligação com a pessoa, a mercadoria ou a sociedade e estava lastreado em algum fundo palpável, a partir do período do padrão dólar, Harvey mostra uma contradição incontornável do sistema, permitindo que a circulação de capital financeiro extrapolasse em tudo sem respeitar as limitações físicas do mundo e a acumulação exacerbada e exponencial de capital. Por isso esse sistema toda hora gera crises. É uma incapacidade de recircular o capital de forma eficaz.
Com a financiarização, as pessoas vão se afastando cada vez mais do dinheiro em si mesmo. A economia vai se tornando um grande esquemão financeiro. No mundo do dinheiro digital, escalamos a outro nível o valor do dinheiro como símbolo, cada vez mais distante da realidade das pessoas, dos problemas do mundo e cada vez mais próximo da especulação. Parece natural para mim e para você, mas pensa um pouco olhando de fora o que é isso. Isso literalmente define qual será a sua posição social ou os benefícios e prejuízos que você pode ou não ter na sua vida. Depois de 2000 anos, a moeda enquanto objeto material utilizado como mediação virou coisa rara. Aquilo que chamamos de elo entre o objeto e o comprador se transformou num digital, num virtual, num imaginado daquilo que já era um símbolo imaginado. Esse impacto do distanciamento do dinheiro pode produzir, para muitos autores, um descontrole, já que as decisões financeiras já não se importam mais com o mundo real. O nosso presente é caracterizado por essa fusão entre cultura e economia. Isso forma um tal hiperconsumidor, e como diria Guy Debord, uma sociedade do espetáculo, onde cada um está preso em consumir a própria identidade. Veja, por exemplo, aqui no YouTube, esse vídeo. Você já notou que dentro de uma bolha os canais seguem mais ou menos o mesmo número de tempo, de estética, de fórmula? Por que isso acontece? Porque, ao contrário do que parece, a forma de monetizar aqui dentro não é livre. Há um determinismo da plataforma de privilegiar certos tipos de vídeo e certos tipos de metragem e estilo para certos tipos de nicho. Isso é uma metáfora da vida sobre o capitalismo. Você é livre para ser o que quiser, desde que me consuma exatamente como eu disser. Nós não percebemos, mas muito do que pensamos passa muito menos pela razão do que por motivos inconscientes como esse. É um consumo frenético das nossas identidades. Design, gadgets, jogos, modas, decorações, memes, não importa da tribo que você seja, temos o produto perfeito para você. É o que Gilles Lipovetsky vai chamar de capitalismo artista, onde a estética, a criatividade e o design têm dois objetivos: lucro desenfreado e autopropaganda. Toda hora, novas necessidades sendo criadas para alimentar outras necessidades e assim por diante, num loop infinito de lançamentos inéditos iguais aos de semana passada. É preciso consumir na sociedade do muito. Tudo é feito para o choque visual, provocação, escalada da violência. E a cada semana, novas ostentações, especulações, metaversos, inteligências artificiais, NFTs ou qualquer outra coisa muito espetacular até a próxima semana. Eu compro, logo existo. Diria Cildo Meirelles, a arte é prostituta. Ela está onde o dinheiro está. Ideias como essas são intrínsecas no trabalho de Cildo Meirelles, um artista brasileiro incrível, que entre 70 e 75 produziu uma série de trabalhos que imprimiam frases consideradas subversivas em cédulas de dinheiro e garrafas de Coca-Cola, que tem um ótimo nome: Inserções em Circuitos Ideológicos, que começou com a pergunta: quem matou Herzog? E que chama atenção principalmente pelo tal zero cruzeiro, quando o artista fabricou o seu próprio dinheiro. Ele imprimia gravuras do tamanho de cédulas verdadeiras, mas com interferências perturbadoras, provocativas. E note bem, dinheiro é isso: circuito ideológico, circuito de ideias, um local de inserir ideologias em nota. Tanto que inserir coisas dentro da ideologia nota é crime, ou seria arte. E essa é a provocação de Cildo Meirelles: zero cruzeiros, emissão ilimitada, sem escassez. Qual deveria ser o seu valor de troca? Zero promessa, zero lastro, zero troca. Dinheiro é combinado social. As notas de Cildo Meirelles hoje têm muito mais valor financeiro do que qualquer nota de papel. Qual o valor da grana, senão o circuito ideológico nela inserido? Há poucos anos, Cildo renovou sua obra. E agora pergunta nas notas: quem matou Marielle? Esta é a Girl with Balloon, uma obra do consagrado artista Banksy, que foi vendida por 1 milhão de euros e... oh não, a obra está se autodestruindo. O que aconteceu? Banksy assumiu a autoria, destruiu a sua obra e passou a chamá-la de O Amor Está no Lixo. E adivinhe, a obra triturada foi vendida pouco depois por mais de 25 milhões de dólares. Banksy é um autor que tenta revelar o poder social e cultural do dinheiro por meio da arte. Mas veja só, sua própria arte tornou-se parte do círculo econômico do dinheiro. Existe uma cota dentro do sistema para ser antissistema. Lixo vira luxo. Marcas de alta costura vendem roupa estragada por milhares de dólares. É quase um deboche. Estética do consumo tem o poder de se apropriar de tudo. Até a estética comunista pode virar produto se não for apropriada para seu uso político. Pode virar identidade. Identidade se reduziu a consumo. E o consumo é uma espada que corta ao meio todo e qualquer sonho de ideologia. O capital é uma forma política e econômica contraditória. E eu acho que já deu para entender um pouco o poder da estética do dinheiro sobre nós, não? E se eu disser agora, vamos mais?
Vamos deixar mais complexo. E se nós humanizássemos o dinheiro em si mesmo? Transformar o próprio dinheiro em arte é o que o mundo das NFTs e das criptomoedas como nova velha ilusão. Ao invés do dinheiro ser meio para adquirir algo, o dinheiro é ele mesmo o próprio objetivo. Ter um ativo único, como a mentirada do NFT, ou possuir uma moeda arte toda diferente, cumpre as regras de caráter estético que vimos ao longo da história, e por isso acaba produzindo, inclusive, sua própria comunidade. Defensores ferrenhos que se identificam com aquilo. E pra que criar um produto se a própria moeda é o ativo de conquista? E note que não estamos aqui falando da parte de tecnologia ou de economia dessas moedas. Estamos aqui falando da camada estética e de arte. Esse macaco, por exemplo, pode valer 16 milhões, 1,2 milhão, como o macaco comprado pelo adulto Neymar, ou absolutamente nada. Desde que ele compõe uma comunidade suficiente de idiotas para acreditar em seu valor, tá valendo. Ótimo lugar para lavar dinheiro e fazer especulação em cima de sonho. Essas tecnologias nos obrigam a repensar as maneiras como vemos originalidade e plágio na arte também. São muitos casos de artistas que tiveram suas obras vendidas como NFT sem autorização, por exemplo, depois da morte. Como o caso da artista King Han, que foi monetizada, transformada em dinheiro, mesmo sem querer, mesmo sem saber, por não ter sido avisada. Já o artista de ilustrações Greg Rutowski é conhecido como o artista mais plagiado do mundo por plataformas de IA, e se você jogar o nome dele no Google, a gente verá mais artes produzidas por IA copiando seu estilo do que obras dele mesmo. E estão ganhando dinheiro em cima disso. Esse dinheiro digital afasta a existência de um artista por trás da obra. Esse distanciamento é tudo nessas culturas de dinheiro. Quanto mais longe da economia real isso estiver, melhor. A maracutaia parece menos criminosa. Até por isso que as grandes marcas também têm utilizado da arte para se transformar e se humanizar. Quer a melhor maneira de afastar o dinheiro do seu significante? Bem-vindo ao mundo mágico das empresas humanizadas de internet. Toda grande empresa que se preze já tem seus avatares 3D para fazer piadinha diária e postar memes no Twitter como se fossem pessoas de verdade. A humanização das marcas não é novidade. Somada à inteligência artificial, eleva esses avatares para um outro patamar. Ele explora trabalhador, tá quase falindo, tem altos processos trabalhistas e faz extração de madeira ilegal por aí? Ah, mas o bonequinho dele é tão fofo. Vivemos um aprofundamento de tudo que foi no último século e de tudo que será daqui pra frente se continuarmos nessa estrada. Delírio. Parece que a estética do dinheiro é feita para premiar os piores. Você tá sentindo que existe um quê de loucura na base desse sistema? A razão econômica, apesar de ser cheia de gráficos, números e explicações, é loucura mesmo. Assim, sem tirar nem pôr. Por isso que em A Loucura da Razão Econômica, de David Harvey, fica claro essa contradição do capitalismo. A insanidade está na base de um sistema econômico feito para o caos, pelo caos e completamente caótico. Que a economia de mercado tenderia ao equilíbrio benéfico. Harvey questiona em seu livro a racionalidade do funcionamento dessa economia, na qual habitações são construídas para gerar lucro e não pessoas viverem, linhas de crédito são autorizadas para atingir resultado dos bancos e não para matar a fome ou financiar as pessoas de verdade, e a crença no capital, que se vende como equilibrado e razoável, é delírio puro. É caos financiado com propaganda, sentimento de pertencimento, desejo, consumo. Há uma gritante desconexão do mundo do dinheiro com as demandas sociais básicas. Não falta tecnologia de luxo, mas ao acirramento das contradições, das crises, em outras palavras, não há solução possível dentro do império do dinheiro, porque sua estética é proposta para a crise. Não tem resultado diferente, com o mesmo processo, sendo maquiados de novos modelos. Por isso entender essa estética do dinheiro é fundamental, um caminho para treinar novas imaginações políticas. Porque você consegue perceber como toda essa ação de consumo é para tirar do dinheiro sua forma material e transformá-lo no campo das emoções. É impossível descolar o capitalismo da sua formidável máquina de criação de desejos e subjetividades. Então, pro episódio 2 dessa série precisamos falar nele, nos desejos. Mas calma, não sai desse vídeo ainda. Enquanto esse episódio não sai, você pode acompanhar toda a nossa jornada na nossa comunidade de estudos. Nós estamos há meses montando um acervo material sobre estética que vai além do YouTube. E são literalmente horas de conteúdo exclusivo. Então, se quiser aprofundar, entre na nossa comunidade. Porque, infelizmente, a ironia é grande e mesmo quem critica está preso na sociedade do dinheiro e ainda precisa disso para sobreviver. Então é melhor ser mais honesto, transparente e aberto com quem nos assiste e sabe que o nosso trabalho sério tem custo e que o estudo da estética vale aprofundamento e é algo muito sério. Mas se não puder, fica o convite para os 5 episódios que já estão abertos aqui no YouTube. Conta para mim nos comentários quais são os caminhos de
curto prazo, atenção, curto prazo, para a continuidade dessa luta. Vamos conversar, nos encontramos toda segunda e quinta nas lives. E veja, agora temos um portal para tocar fogo nos algoritmos e você ser avisado sempre dos nossos vídeos. Normose.co. Normose.co é o nosso site. Entra lá que você vai ver várias novidades. A gente já vai conversar cada vez mais sobre elas. É nóis e falou!